Olá, tudo bem? Vamos falar de plano astral, plano mental, né? Quando eu era espírita, eu considerava a existência de outros planos de existência como uma coisa absolutamente natural. Eu não tenho a menor dúvida de que existem outros planos de existência. Talvez infinitos, não sei. Mas eu já não vejo a coisa assim tão redondinha como eu via quando era espírita. Não acho que nós tenhamos a mínima condição de mapear, né? De fazer um mapa, né? de um ou mais desses planos ou dimensões, né? E descrevê-los de maneira minimamente verossímil. Tudo que nós pensamos que sabemos sobre os outros planos são cópias de cópias de cópias de cópias de especulações de algum paranormal, né? De alguma pessoa que tem um acesso mais livre e consciente a esses planos. É possível que uma ou mais pessoas tenham tido experiências muito nítidas, muito claras, em mais de um plano de existência e tenha repassado a sua experiência para um grupo, né? Um ou mais membros desse grupo resolveram escrever livros a respeito. E a partir daí todo mundo copia todo mundo, porque é assim que acontece. E não duvido que alguém tenha experiência em outros planos. Pelo contrário, eu acho que isso seja até uma coisa relativamente comum. Eu já estive em planos muito diferentes uns dos outros, tão diferentes do plano físico, que simplesmente não há palavras para descrever essas experiências. Qualquer tentativa de descrição esbarra na falta de palavras, na ausência de termos adequados para descrever essas experiências. E se eu insistisse nisso, se mesmo assim eu tentasse descrever alguma dessas experiências, o relato acabaria parecendo uma pura e besta viagem na maionese. O que eu duvido, e duvido com ênfase, é que todas essas pessoas que falam assim com tanta naturalidade a respeito de outros planos de existência, que essas pessoas tenham experiências próprias que lhes permitam afirmar o que afirmam sem se basearem na literatura. No Espiritismo nós temos uma visão bem simplificada sobre outros planos. Allan Kardec ele fala da erraticidade e não trata a erraticidade como sendo exatamente um plano específico de existência. Ele deixa a coisa vaga, né? Justamente por não ter como descrever melhor. Mas André Luiz, né? Ele descreve as suas experiências no umbral, um plano que seria intermediário entre o plano físico e o plano astral propriamente dito. André Luiz ele refere que a sua mãe vivia num plano superior ao que ele se encontrava em Nosso Lar, né? E no próprio livro Nosso Lar, André Luiz relata uma experiência de desdobramento ou projeção em que ele é transportado para esse plano superior. Se nós nos basearmos na literatura esotérica, né, que se alimenta principalmente da teosofia, nós diríamos que André Luiz foi projetado para o plano mental, que é o plano imediatamente superior ao plano astral. Pastorino, Carlos Torres Pastorino, que eu admiro muito, que era espírita, mas bebia de muitas outras fontes, ele acreditava em 7 planos de existência. A apometria, ela também descreve 7 planos de existência: plano físico, plano astral, mental inferior, mental superior, búdico e átmico. Faltou um, né? Faltou o etérico, né? Eu não citei o plano etérico porque não seria exatamente um plano de existência, mas uma espécie de dimensão energética, espécie de contraparte energética do plano físico. Para cada plano de existência, nós teríamos um corpo, ou se não quisermos chamar de corpo, nós teríamos um veículo de manifestação adequado, um veículo para cada plano. Nunca conheci, nunca, em toda a minha experiência em centros espíritas, alguém que estivesse habilitado a falar sobre essas coisas por experiência própria. É tudo baseado em literatura. Veja bem. E não estou negando que existam pessoas que tenham experiências em outros planos.
em trabalhos espirituais, como na apometria, é possível, digamos assim, a imersão momentânea da consciência em outro plano de existência. Mas eu nunca conheci ninguém habilitado a abordar todos esses planos por experiência própria. E mesmo situações consideradas corriqueiras em alguns centros espíritas, né, como se acontecessem assim com a maior naturalidade, é o caso do desdobramento ou projeção, né, um deslocamento assim para um suposto hospital no plano astral, isso já é alvo, pelo menos para quem analisa essas coisas com atenção, já é alvo de grandes controvérsias. Hoje é comum em muitos centros espíritas a ideia de que o centro espírita no plano físico, né, o centro espírita que você conhece, que ele trabalha em parceria com o hospital no plano astral. Se você estiver trabalhando, como eu trabalhei, num desses grupos de atendimento espiritual e fizer perguntas a respeito das características do hospital, se você fizer essas perguntas para diferentes médiums, de preferência em momentos diferentes, né, você vai ver, eu tenho certeza disso, que as descrições são berrantemente diferentes. Por que isso acontece? Quando o médium começa a trabalhar no grupo de atendimento, ele já aprendeu em aulas teóricas, né, que às vezes duram anos, dependendo do centro espírita, ele já aprendeu que o centro espírita, esse em que ele está trabalhando, que o centro trabalha em parceria com um determinado hospital no plano astral. No começo das suas atividades como médium nesse centro espírita, ele vê outros médiums mais veteranos, mais experientes, fazendo alusões, né, e até mesmo descrições do tal hospital do astral. Mesmo que ele seja um paranormal, mesmo que ele tenha capacidade de se projetar para outros planos, mesmo que ele tenha a clarividência bem desenvolvida, ele já está irreversivelmente sugestionado a ver aquilo que os outros veem. Então não há como se basear na literatura ou na experiência de pessoas ideologicamente comprometidas para tratar desse tema. Não há margem para credibilidade zero. Só o que podemos ter em mente é que existem outros planos de existência. Eu acredito que toda a literatura que temos disponível sobre essa temática, toda ela está irremediavelmente contaminada por limitações ideológicas. Limitações e até interesses, né? Não vale a pena tentar aprender qualquer coisa nesse sentido baseado na literatura. Eu já tive acesso a muitos planos diferentes. A maior parte dessas experiências faz parte de um processo muito íntimo, do qual eu não pretendo falar. Isso é coisa minha. Além disso, essas experiências aconteceram fora dos limites do intelecto, então não adiantaria tentar descrevê-las em termos intelectivos, seria inútil. Mas eu tive experiências de projeção consciente, né, que os espíritas geralmente chamam de desdobramento. Uma definição considero equivocada, mas não vem ao caso. E em algumas dessas experiências eu pensei ter conhecido os planos astral e mental. Eu digo que pensei ter conhecido esses planos porque a maior parte dessas experiências ocorreu quando eu era espírita e eu as compreendi de acordo com as minhas crenças da época. Em outro vídeo eu irei falar assim um pouco mais sobre projeção consciente e o que eu penso disso hoje. Agora eu quero falar só sobre as minhas supostas experiências nos planos astral e mental. Tive muitas experiências de projeção em que minha consciência se via num plano semelhante ao plano físico, que eu acreditei se tratar do plano astral. Muitas experiências. Algumas dessas experiências foram recorrentes, né? Coisas que aconteciam várias vezes de maneira muito semelhante. Muitas vezes, isso aconteceu mais em sonhos lúcidos do que a partir de projeções conscientes. Muitas vezes eu me vi numa rua que eu não conheço aqui no plano físico, não sei onde é, mas que eu conheço por ter estado muitas vezes lá em sonhos lúcidos, a partir, e tanto em sonhos lúcidos quanto
a partir de projeções conscientes. E era uma rua sombria, uma rua assim um pouco lúgubre, mas um lugar onde eu me sentia muito bem, me sentia em paz, não tinha nenhuma espécie de medo algum. Muitas vezes também eu estive na casa velha da minha mãe. Isso ocorreu mais em projeções conscientes. Eu me via projetado no astral e percebia que estava lá, né? Fazia o exercício para me projetar, quando me dava conta, já estava lá. E houve um período que isso se tornou corriqueiro, bastava me projetar que eu ia direto para lá. Muitas vezes também eu percebia que estava projetado e fazia uma coisa que me dava imenso prazer. Eu subia para o espaço até não aguentar mais. Então chegava um ponto que eu me via sozinho demais, sozinho, a Terra muito distante, me dava um certo receio, uma sensação de quase desaparecimento, então eu voltava. O prazer disso é uma coisa absurda, não tem como descrever. Essas 3 experiências que eu citei foram recorrentes, foram coisas que aconteciam muitas vezes. Mas o que eu quero dizer é que em todas essas experiências, a minha referência era o plano físico tal como nós o conhecemos. O espaço para onde eu ia era a órbita da Terra. A casa velha era a mesma casa velha da minha mãe, né, no plano físico, a casa que existe até hoje. E a rua para onde eu fui, para onde eu ia, muitas vezes era uma rua desconhecida, que eu nunca vi na vida, né, aqui no plano físico, mas também era de uma época indefinida, mas era uma rua semelhante às ruas que nós conhecemos, não havia nada de extraordinário nela. Então, o que havia de diferente em relação à vida no plano físico? Em primeiro lugar, a leveza do corpo. Eu podia flutuar, eu podia me deslocar no espaço e voar, né? Só com o poder da vontade. Segundo ponto em que era diferente, a plasticidade das coisas. Um dos testes que eu fazia para ter certeza que eu estava projetado era puxar o meu dedo. Se eu estivesse realmente projetado, o dedo se esticava. Coisa absurda. E mais tarde eu descobri que era possível interferir na matéria astral. É o que eu chamo de matéria astral por falta de outro nome. Era possível criar coisas e principalmente era fácil destruir coisas com o poder da vontade. E uma outra característica dessas experiências é que, quando eu me lembro delas, como agora, eu lembro tudo em preto e branco. Nada parece ter cor. Eu tive poucas experiências naquilo que eu considerava ser o plano mental, né? Como é que eu me transportava para esse plano? Eu primeiro me projetava, fazia um exercício, me projetava para o plano astral, e estando lá projetado no plano astral, me projetava para o plano mental, mais ou menos utilizando os mesmos exercícios. Os mesmos exercícios que eu fazia para ir para o astral, eu fazia no próprio plano astral para ir para o plano mental. No plano mental eu percebi uma coisa fabulosa. A plasticização instantânea dos pensamentos. Isso aconteceu as primeiras vezes quando ainda era espírita, né? Tudo que eu pensava ou sentia era manifestado imediatamente em forma de cores, de luzes, sons, cheiros, desenhos, figuras geométricas, símbolos, animais. Eu lembro de sentir uma paz imensa, um amor imenso, indescritível, uma sensação de conforto pleno, de completude, de não faltar absolutamente nada. Eu também poderia dizer, né, que eu vi músicas, que eu comi cores, que eu cheirei formas geométricas, ou seja, a limitação dos sentidos aos seus órgãos específicos no corpo físico se desfaz completamente. Todo o corpo, porque eu continuava tendo um corpo, né? Todo o corpo era dotado de sentidos. Lembro também de ter visto construções como não existem na Terra, cores que eu não saberia descrever. E uma coisa também muito estranha, difícil de entender, que é que tudo era música. Tudo era música. A música estava presente nas coisas, no ar, em tudo. A música era como se fosse um atributo normal dessa experiência. Enquanto eu ouvia sons semelhantes a flautas e vozes humanas dentro da minha cabeça, cobras muito simpáticas e amistosas saíam dos meus ouvidos, lagartos sorridentes de consistência semelhante a barro dançavam atrás de mim.
E outros animais que não existem, né? Que não existem no plano físico, e que, no entanto, eu não achava estranhos, né? Eles andavam à minha volta numa espécie de dança sincronizada e feliz. Naqueles momentos, nada faltava. Eu não precisaria sair dali nunca. Nada precisava de sentido. Aquilo era todo o sentido de ser. Sentir paz, amor, conforto e prazer plenos. Não existia carência de nada, e eu sabia que toda a minha vida física não tinha importância de fato, pois a realidade era aquela, onde eu era apenas o observador. E eu presumi, ainda dentro da experiência, né, algumas vezes, que eu era o próprio criador da experiência, né? Eu era o observador da minha própria experiência inconsciente. Observava o que ia surgindo sem expectativa, sem curiosidade, mas sabendo que viria mais, sabendo que de alguma forma vinha de mim, né? Ou de mim e do todo, porque eu era tudo o que era, eu era a consciência. E tendo total segurança, não tinha nenhum vislumbre sobre o que poderia vir, o que poderia acontecer, porque aquela era a verdadeira realidade. E a verdadeira realidade só tem coisas boas. É assim que eu sentia. Estranhamente, nas poucas vezes que eu tive essa experiência, não foram muitas vezes, eu estava voltando sempre, desde a primeira vez, para o lugar de onde eu nunca tinha saído, como se fosse a minha origem, como se fosse o meu lugar. Eu reconhecia o lugar e me sentia em casa. Nunca estranhei o lugar para onde eu ia, o lugar onde eu estava, né? Eu era de lá, eu era o próprio lugar, eu era a própria experiência. E quando a minha vida física me passava pela cabeça, quando eu lembrava que existe uma vida física aqui, existe um Morel, aquilo sim era um sonho, a vida física era um sonho. O sonho era essa vida, um sonho que eu tinha tido, a realidade era lá. Cada vez que eu tive a experiência e me reconheci lá naquele plano que eu chamava de plano mental e que hoje eu não nomeio, né? Eu chegava como quem acorda de manhã depois de ter tido um sonho. Sabe quando você tem um sonho muito nítido, quase na hora de se levantar, quase de manhã, e acorda sob a impressão daquele sonho? Você leva alguns segundos para cair a ficha, né? Para se dar conta de que aquilo tudo que parecia tão real, que aquilo era só um sonho e que agora você acordou. Pois eu, quando me via lá naquele lugar, eu sentia que tinha acordado do sonho, tinha acordado de um curto sonho, um sonhozinho de nada, né? Mas um pouco denso, né? E lá eu estava na eternidade. A sensação era essa, a sensação de eternidade, a sensação de não tempo. E hoje, analisando essas experiências, que faz algum tempo que eu não tenho, eu percebo que eu não posso nomear esses planos. Eu não acho que todos tenhamos acesso aos mesmos planos de existência. Eu acho que essas experiências são muito subjetivas e elas dependem em grande parte da nossa cultura e do nosso estado de espírito. Os nossos conhecimentos e experiências influenciam muito na percepção que nós temos desses planos. As nossas crenças e até o nosso grau de credulidade influenciam. A nossa capacidade de imaginar também influencia muito. Uma pessoa esquizofrênica, ou pelo menos com tendência para a esquizofrenia, provavelmente ela vai ver coisas horríveis e com isso ela vai confirmar os seus temores. Eu tenho para mim que esses planos de existência são parte da mente, assim como esse plano físico faz parte da mente. Na verdade, o estado de vigília, o sonho comum, o sonho lúcido, a projeção consciente e outras experiências desse tipo são todas experiências dentro da mente. É como passar de fase num jogo. Você tem outro cenário, você tem outras funcionalidades, mas o jogo é o mesmo. Espero que você tenha entendido pelo menos alguma coisa. Muita força e paz para você.